Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Quero tratar com os irmãos sobre algumas marcas de uma igreja madura. O apóstolo Paulo elenca aqui algumas marcas de uma igreja madura. Diz assim o texto das Escrituras: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque nesse final de tarde, início de noite, nós podemos meditar na tua palavra. O Senhor é o Deus digno de todo louvor, toda honra, e nós já tivemos essa oportunidade de cantar louvores ao Senhor. E agora, Senhor, nós queremos lhe pedir, abra a nossa mente, o nosso coração, dá-nos a instrução do alto por misericórdia de nós, Senhor. Que nós saiamos daqui edificados nas Escrituras, Senhor, para que a cada dia mais nós pareçamos com Cristo no nosso dia a dia e no nosso viver. É assim que nós oramos, no nome do Salvador Jesus. Amém. Irmãos, é importante, e o apóstolo Paulo, em toda a Escritura, não apenas o apóstolo Paulo, mas toda a Escritura, dá uma importância muito grande à maturidade cristã. Mas para que nós falemos de uma igreja madura, é importante que nós façamos uma distinção muito drástica, que é a diferença entre maturidade e perfeição. Porque às vezes, quando nós falamos de maturidade, vem na nossa mente a ideia de perfeição. Uma igreja madura não é necessariamente uma igreja perfeita. É muito possível e há uma grande realidade que igrejas maduras vão lidar com as suas imperfeições. Maturidade, na verdade, faz com que nós consigamos a viver bem apesar das nossas imperfeições. Faz com que nós consigamos olhar para nós mesmos, ou olhar para a igreja como um todo, olhar para a comunidade dos santos e entender que, apesar de falhos e de pecadores, estamos todos nós em um processo de crescimento e de desenvolvimento na nossa fé. Uns em alguns estágios mais avançados, outros em alguns estágios menos avançados, né? A igreja é essa grande comunidade, de maneira que maturidade não é olhar para a igreja e falar: eu só vou naquela igreja se ninguém pecar. Você não vai achar igreja nenhuma para ir. Eu só vou naquela igreja se não houver falhas naquela igreja. Também não vamos encontrar igreja nenhuma para ir. Eu só vou naquela igreja se ninguém me desagradar. É uma outra má notícia. Também não vamos encontrar nenhum lugar assim. Pastor, mas por quê? Se é o lugar dos crentes, porque os crentes ainda são pecadores e eles estão num processo de aperfeiçoamento e de crescimento espiritual. Maturidade vem da capacitação que o Espírito Santo nos dá de conseguirmos dar respostas bíblicas para as mais diversas situações da vida, inclusive para sabermos lidar com os nossos próprios pecados e com os pecados dos nossos irmãos. Com os nossos pecados, Deus nos chama, por exemplo, ao arrependimento, a reconhecermos caminhos maus, abandonarmos caminhos maus. Para com os pecados dos nossos irmãos, Deus nos chama a lidar com misericórdia e com perdão. É o que a Bíblia nos diz. E isso nós vamos nos aperfeiçoando no caminho. Maturidade é ter o conhecimento suficiente das Escrituras a ponto de nós direcionarmos a nossa vida pelas Escrituras. Isso é maturidade. Eu lembro-me ainda quando eu era bem jovem, nós namorávamos, eu e a Patrícia, né? Então era bastante tempo, né? Já estamos aí há 30 anos juntos, né? E, então no começo desses 30 anos atrás. Nós namorávamos e ela vem de família evangélica, né? E eu venho de uma família, eu me converti no meio do caminho. Então ela sabia muito mais versículos bíblicos, já era muito mais assídua à escola bíblica do que eu. Ela conhecia muito mais coisas. E eu lembro-me que uma das nossas conversas foi: nossa, mas eu não conheço tantos versículos quanto você conhece assim. E nós estávamos falando sobre santidade até. E ela falou: olha, santidade não é conhecer vários versículos da Bíblia, é viver de acordo com todos aqueles que você já conhece. E aquilo mexeu comigo desde aquele momento, né? Maturidade é na mesma tônica. Maturidade não é necessariamente você conhecer todos os versículos de Gênesis a Apocalipse, mas você colocar em prática cada um desses versículos que você tem conhecido. A carta aos Colossenses, como um todo, ela tem o propósito de promover
na igreja a dedicação a Cristo como cabeça da igreja, como suficiente da igreja. Fazer com que as pessoas olhem para Cristo e busquem em Cristo esse crescimento e essa maturidade. Uma das preocupações do apóstolo Paulo ao escrever a carta à igreja de Colossos diz respeito aos perigos que aquela igreja estava enfrentando quanto à suficiência das Escrituras, que estava sendo contestada por ensinos que não eram bíblicos, e isso atrapalha a maturidade. Você quer ver uma igreja não crescer? É quando a igreja começa a se afastar das Escrituras, começa a trazer modismos, começa a ficar se preocupando com vãs filosofias. Inclusive o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, capítulo 2 da carta aos Colossenses, nos versículos 8 e 9, ele nos diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Paulo está dizendo, irmãos, para que nós amadureçamos, a gente precisa tomar cuidado para não ficar correndo atrás dessas filosofias do mundo. Que são as filosofias do mundo? Os pensamentos vãos, as ideias tolas que tentam nos afastar da graça de Deus. E detalhe, ele fala que isso entra através de vãs sutilezas. Eu acredito que as heresias que causam mais estragos nas igrejas não são necessariamente aquelas heresias grandiosas ou muito visíveis que entram e que nos espantam, que faz com que as pessoas fiquem fora. As que causam mais estragos é aquelas que entram sutilmente, devagarinho, travestidas de verdade. Aquelas que a gente, olha, será que é assim? Que as pessoas vão se enganando e que começam a pensar daquela forma, como diz ele, segundo a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo. E a gente tem percebido esse movimento dentro das igrejas evangélicas, nos nossos dias também. Mas perceba, não é uma novidade nossa. Nós não somos, nós não estamos na vanguarda disso. Paulo já escrevia isso para os irmãos lá de Colossos, há 2000 anos atrás. Ou seja, o evangelho sempre foi atacado. É pela observância da palavra de Deus que vem o amadurecimento. Por isso nós precisamos estar sempre olhando para as Escrituras. Então, num processo de amadurecimento, algumas marcas são fundamentais, das quais eu quero destacar a primeira. A primeira marca de amadurecimento de uma igreja, ou de uma igreja madura, é que uma igreja madura é firmada na palavra de Cristo. Paulo diz isso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Perceba, irmãos, habitar aqui é um imperativo. Paulo não está dando uma sugestão. Paulo não está fazendo aqui, não está dando um conselho que você possa aceitar ou não. Habitar aqui é uma ordem, não é algo opcional. Nós devemos ser habitados por completo pela palavra de Cristo. Aqui a ideia de habitar é que aquilo que é habitado, ele está no passivo. A ideia de habitar é se colocar a serviço ou se colocar debaixo do controle completo de alguém. O sentido desse habitar está ligado a uma ideia de submissão, de acordo com a compreensão rabínica ali daquela época e também de acordo com os nossos dias. A ideia de habitar aqui é mais ou menos como de uma casa que é alugada. O conceito é mais ou menos de uma casa que é alugada. Então, alguém que é dono ofereceu aquela casa para o aluguel. Então, você aluga aquela casa. A partir do momento que você aluga aquela casa e passa a habitar naquela casa, você determina as normas daquela casa. O dono da casa perdeu o direito de determinar as normas daquela casa. É você que habita na casa que diz, por exemplo, a hora que todo mundo vai dormir. É quem habita na casa que diz que é a hora que todo mundo levanta. É quem habita na casa que diz a hora do almoço, a hora do café. É quem habita na casa que diz o que vai assistir, como vai assistir. Por quê? Quem habita na casa tem os poderes de normatizar a vida naquela casa. O apóstolo Paulo tinha exatamente isso em mente, e a aplicação do verbo grego original tem exatamente esse sentido. Quando ele diz habite ricamente em vós, ele quer dizer assim, que a palavra de Deus entre na vida de vocês a ponto de tomar conta de tudo, de determinar absolutamente tudo na vida de vocês. De maneira que o que é habitado está submisso àquele que o habita.
Quem habita é o líder, quem habita é o dono, quem habita é quem governa, quem habita é o Senhor, quem habita é o orientador. Nesse sentido, é preciso que Cristo habite em nós. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Para um processo de amadurecimento, nós precisamos deixar de lado as nossas vontades particulares, deixar de lado as nossas opiniões particulares, deixar de lado o nosso jeitão particular de agir e nos submetermos à vontade de Cristo. Perceba, habite ricamente em nós, em vós, a palavra de quem? De Cristo. É a palavra de Deus que vai habitar no nosso coração e determinar tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. No processo de maturidade, nós olhamos para as Escrituras e vemos o que a Escritura diz a respeito de. Que a Escritura, hoje de manhã, né, nós tínhamos... De manhã vem um volume maior de pessoas, né? De manhã nós tínhamos vários casais de namorados. Né? Eu falei, é a Escritura que vai determinar se eu vou namorar, com quem eu vou namorar e por que eu vou namorar. Se eu estou namorando pela causa certa. É pela Escritura que eu vou ver como eu vou trabalhar e exercer todas as áreas da minha vida. É pela Escritura, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabendo que é Deus quem nos direciona. Ser habitado por Cristo é permitir que Ele mostre os caminhos pelos quais nós devemos andar. Como nos diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ser habitado por Cristo é andar de acordo com a luz do farol de Deus. Lembra que nós lemos em Colossenses 2, versículo 8? Olha mais uma vez a advertência que Paulo nos traz. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia vã e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. A ideia que Paulo diz é, não ouça aquilo que o mundo está dizendo, conforme nós lemos no começo do culto, Salmo 1. Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outro momento nas Escrituras nós lemos que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, não fique dando ouvido à conversa do mundo, às sugestões mundanas, não sigam os conselhos do mundo. E eu vou dizer um negócio para você, irmãos, o mundo é rápido em nos aconselhar para nos afastar de Deus. O mundo é rápido para nos aconselhar a seguir o nosso coração. Eu lembro que o pastor Paulo Andreucci, em um sermão que ele pregou aqui, né, e ele disse que, ele nos perguntou, você sabe qual é o pior conselho do mundo? Né? E as pessoas ficaram, qual é o pior conselho do mundo? O pior conselho do mundo é siga o seu coração. Esse é o pior conselho do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Então, olha só, como você vai seguir algo que, além de promover enganos, ainda na sua raiz tem a corrupção? Nosso coração é pecaminoso. Então, veja bem, o que Paulo está querendo dizer é que nós não devemos seguir nem os nossos rudimentos internos, nem aquilo que o mundo propõe a nós. Quanto mais se esses conselhos forem conselhos de ímpios. A palavra nos adverte a evitar de dar ouvidos às vãs sutilezas do conhecimento do mundo, aos engodos do dia a dia, às sugestões pecaminosas que vão nos afastando de Deus. A palavra de Cristo deve habitar a nossa mente, deve determinar qual seja a nossa conduta. Diga de passagem, a palavra de Cristo é que enriquece o nosso coração. É a palavra de Cristo que nos dá uma boa direção. A palavra de Cristo nos oferece uma boa teologia. E hoje parece que tem gente que tem alergia à palavra teologia. Pastor, falar de teologia, como eu falei pela manhã, todos nós somos teólogos. Talvez nem todos sejamos bons teólogos, mas todos somos. Todas as vezes que nós determinamos ou que nós temos algum pensamento sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Um ateu é um teólogo, ele tem um conceito sobre Deus, ele tem um pensamento sobre Deus. Aquela é a teologia dele, é como ele entende, é como ele percebe, é como ele lida com Deus. E nós precisamos de uma boa teologia. Onde nós encontramos? Na revelação do próprio Deus, na palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que enriquece o nosso coração. É a palavra de Cristo que transforma as nossas práticas.
É a palavra de Cristo que renova os nossos sentimentos, as nossas emoções. Uma igreja madura é uma igreja fundamentada na palavra de Cristo. Uma igreja madura é composta por crentes maduros. E crentes maduros são crentes que vivem de acordo com a palavra de Cristo. Então, no processo de maturidade, a primeira marca é que nós nos submetamos à palavra de Deus. A segunda marca de uma igreja madura e de um crente maduro é que uma igreja ou um crente maduro está habilitado a aconselhar outros irmãos biblicamente. Olha o que nos diz o versículo 16 na parte final dele. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Perceba que há uma crescente. Ele diz, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E uma vez que essa palavra habita vocês e ela governa vocês, agora vocês instruam-se, porque ele fala instruí-vos e aconselhai-vos. Então agora vocês se instruam e se aconselhem mutuamente em toda a sabedoria. Qual sabedoria? A palavra de Cristo. O que o apóstolo Paulo queria é que os irmãos desenvolvessem um ministério de mútuo aconselhamento e de mútuo desenvolvimento espiritual dentro da igreja. Irmãos, isso é de fundamental importância. E, diga-se de passagem, algo que tem me preocupado ultimamente na vida da igreja é que a igreja não busca mais conselho de sábios irmãos para as mais diversas áreas da vida. Parece que quando nós falamos de aconselhar, a palavra de Deus não nos serve mais. Parece que a palavra de Deus só serve para ser pregada no culto. Mas para o dia a dia ela não funciona. Para que serve a Bíblia? Para o pastor abrir, pregar, explicar no culto. E no meu dia a dia? Não, no meu dia a dia eu tenho outras vertentes. E para lidar com as minhas emoções? Não, para lidar com as minhas emoções eu tenho outras pessoas ou outros profissionais da área. A Bíblia diz que a igreja de Cristo precisa estar habilitada para instruir-se e aconselhar-se mutuamente. Isso não é um conceito que Paulo traz apenas à igreja de Colossos. Paulo já havia dito isso ao jovem pastor Timóteo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nos versos 14 a 17, Paulo diz assim, no caso dizendo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, ou melhor, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo está dizendo, nós precisamos nos instruir e nos aconselhar nessa sabedoria que é a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é útil para isso mesmo. A Escritura é útil para nos ensinar. E quando nós erramos o caminho, a Escritura é útil para nos repreender. E quando nós estamos distantes, a Escritura é útil para nos corrigir. E quando nós estamos com dificuldade de aprender, a Escritura é útil para nos educar na justiça. A ideia de educação na justiça aqui é uma ideia de disciplina. E não de disciplina correção, de disciplina continuidade. E a Escritura faz isso com um objetivo, nos tornar perfeitos. A ideia de perfeito aqui é a ideia de santo. E nos habilitando. Ou seja, é preciso que a igreja esteja capacitada a aconselhar-se biblicamente. A colocar em prática aquilo que nós já sabemos acerca de Deus. Eu costumo dizer que em nosso favor e em nosso desfavor, ao mesmo tempo. Os presbiterianos não sofrem de falta de conhecimento bíblico como um todo. Se você for olhar de uma maneira geral, a igreja presbiteriana sempre foi conhecida como o povo da Bíblia, como uma igreja do conhecimento, uma igreja do púlpito docente, de um púlpito que ensina, uma igreja que sempre valorizou a escola bíblica, de maneira que os crentes presbiterianos, como eu falei, em nosso favor e em nosso desfavor, não sofrem de falta de conhecimento. Em nosso favor, no sentido de que, pela graça de Deus, nós estamos inteirados do conhecimento das Escrituras. Poucos presbiterianos, talvez os mais novos ou que estão caminhando no início da caminhada cristã, mas presbiterianos de 2 anos de igreja para frente já têm uma ideia geral do panorama bíblico.
Isso é natural dentro da igreja presbiteriana. Tá? Com 2 anos de igreja, ele tem uma ideia. Você fala de um personagem bíblico, ele não fica ali perdido, porque ele já tem o conhecimento. Então, isso é a nosso favor. Mas em nosso desfavor é que parece que às vezes esse conhecimento fica só aqui. Às vezes parece que a gente tem uma dificuldade de entendê-lo como palavra de Deus e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Isso é ruim para nós, porque isso denota uma possível falta de fé nas Escrituras sagradas. E na hora de nos aconselharmos, às vezes nós não cremos que aquilo que a Escritura diz é o melhor caminho. Pastor, mas o fulano me ofendeu. A Bíblia diz perdoar. Não, perdoar é o que a Bíblia diz, perdoa. Ah, mas é assim? É assim. E vai ficar assim do nada? Vai. O reto e justo juiz é o Salvador. Mas ele pecou contra mim. E isso te autoriza a pecar contra ele? Se ele pecou contra você, o pecado é dele. Agora, se você reage, você comete 2 pecados, um contra ele e outro contra Deus. Como assim, pastor? Contra ele, porque você vai reagir ao pecado dele. E contra Deus é um pecado de idolatria. Espera aí, qual idolatria? Num dado momento você deixou de ouvir a voz de Deus e reagiu à ação dele. Ele governou a sua vida no lugar de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos estar habilitados nas Escrituras para sermos conselheiros e orientadores uns dos outros. Ainda ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 2, dos versos 15 e 16, Paulo fala isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo diz mais, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Embora seja uma orientação a um jovem pastor, Timóteo, que iria pastorear uma igreja importante, que era a igreja de Éfeso, uma igreja que é conhecida como uma igreja com uma boa doutrina, porém é uma igreja que depois em Apocalipse nós vamos ver que ela se afastou do primeiro amor, mas era uma igreja importante. Na igreja de Éfeso nós tínhamos 2 membros no seu hall de membros, membros assim de um grande calibre, a saber, o apóstolo João era membro da igreja de Éfeso e a nossa irmã Maria, mãe do Salvador Jesus, era membro da igreja de Éfeso. Então, Timóteo, um jovem de cerca de 30 anos, ia pastorear essa igreja. E o que Paulo diz para ele? Você precisa se apresentar diante de Deus aprovado, Timóteo. Como alguém que não tem que se vergonhar. Que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. A ideia de manejo da palavra da verdade, irmãos, não é apenas de saber encontrar versículos. Não é essa a ideia. É saber utilizá-los. É saber colocá-los em prática. É saber não dar ouvidos às coisas, às sugestões mundanas. Tanto que Paulo diz, evita falatórios inúteis e profanos. Evita perder tempo com essas coisas que não trazem crescimento. Evita se desgastar com bobagens, ficar ouvindo conselhos inúteis. Às vezes, irmãos, a gente acaba ouvindo conselhos que não são conselhos bíblicos e a gente se afasta do conhecimento de Deus. Eu contei pela manhã, um pastor amigo, há muitos anos atrás, ele enfrentou uma crise particular, pessoal. E ele procurou um psicólogo da sua cidade e, conversando com o psicólogo falou, ó, teu caso é grave, eu não dou conta disso não. Você precisa procurar um psiquiatra. Ele ficou assustado com aquilo. Ele falou, bom, eu não vou procurar um psiquiatra aqui, eu sou conhecido, vou procurar na cidade fora daqui. E ele ligou na cidade, e ele aproveitou, marcou uma consulta com um psicólogo para pegar uma segunda opinião, ele falou, não posso, será que eu estou precisando de um psiquiatra mesmo? E ele marcou a consulta com um psicólogo e um psiquiatra na outra cidade, marcou para o mesmo dia, e ele foi lá fazer a consulta lá com o psicólogo e com o psiquiatra. Ele chegou ali no psicólogo, ele passou os seus dados, tal, mas ele não falou com o que ele lidava. Ele conversou com o psicólogo, abriu seu coração, falou das lutas, daquilo que ele sentia e tudo mais, das suas emoções, aquela questão que sabemos como se dá. Terminou ali no final da consulta, o psicólogo, até sem jeito, falou, olha,
eu nem deveria fazer isso, porque é até contrário ao meu código de ética da psicologia. O senhor não ficaria chateado se eu te desse uma orientação? E o psicólogo, assim, cheio de dedos, e ele falou: não, pode me dar orientação, vou ficar tranquilo. Não. O senhor não se ofenderia se eu te desse um direcionamento? Não, não me ofenderia. O senhor já pensou em procurar um pastor? Ele parou, ele era o pastor. Ele parou assim, falou: Senhor, me perdoa. Nem foi no psiquiatra. Dali ele cancelou a consulta, voltou para casa e foi ver que às vezes ele estava colocando o coração no lugar errado. Que até as pessoas que não têm o conhecimento de Deus estavam percebendo que ele precisava tomar o remédio que ele estava servindo todo domingo para as pessoas no culto. Que ele precisava fazer com que aquele conhecimento profundo de todos os versículos, conhecimento do grego, do hebraico, conhecimento dos contextos, conhecimento dos panoramas históricos, das palavras difíceis, da teologia do Sitzenleben, que precisava ser só a palavra de Deus para ele. Só precisava ser palavra de Deus que descia ao coração. Que ele tinha muito a aprender com os irmãos que estavam sentados no banco, com as irmãs que oravam por ele, com aqueles irmãos que ele ia visitar no dia a dia, que contavam das suas lutas. Que ele tinha muito para aprender com a igreja, que não era o seu campo de trabalho, mas eram seus irmãos em Cristo, que estavam com ele, caminhando com ele. Irmãos, uma igreja madura é uma igreja onde os crentes se ajudam e se exortam uns aos outros na sabedoria das Escrituras. Um crente maduro é um crente apto a aconselhar biblicamente. E isso vai além de saber decorar versículos, vai ao ponto de viver as verdades de Deus. Às vezes, irmãos, a gente não está fazendo isso. Você vê algum irmão lá cheio de ansiedade, e em vez de você olhar para as Escrituras, inclusive a Escritura trata desse assunto bastante diretamente, de maneira direta, nós não fazemos isso. E o próprio crente sai correndo atrás de busca. Não sou contra o remédio, já falei isso pela manhã, sou a favor do remédio. Remédio é um ferramenta, um presente da graça de Deus. Muitas vezes o remédio é um presente da graça de Deus para nos ajudar até na nossa espiritualidade. Porque às vezes a gente está tão desparafusado, tão desmiolado, que a gente precisa de um remédio para colocar a casa em ordem. Ufa, peraí, eu estou precisando dar uma acalmada, né? Sabe aquela pessoa que entrou numa crise, que não consegue dormir, põe a cabeça no travesseiro, ele já perdeu a produtividade, aquilo que era uma ansiedade, seja por qual causa fosse, já virou algo patológico, acabou, ele não está conseguindo viver com aquilo, ele precisa tomar um remedinho para dormir. Ele precisa ir no médico, o médico falou: vamos desligar a chave geral. Puf, desliga. Você vai dormir. Mas se você não tratar da ansiedade, a hora que ligar de manhã a chave geral de novo, a ansiedade está lá. Sabe por quê? Quem toma remédio é o seu corpo. A sua alma não toma remédio. O seu corpo sofre as consequências ou as ações do remédio, do químico, do fisiológico, do biológico. A sua alma não. A sua alma é um outro setor. A sua alma é algo metafísico. A sua alma ou a sua mente, por exemplo, a mente é diferente do cérebro. Onde que é a mente? A mente é a mente. O cérebro é o órgão, a mente é a mente. Você não acha? Não tem nenhum aparelho que meça a sua mente. Sabia disso? A alma não toma remédio. Então, como é que eu faço? Espera aí, o irmão não está conseguindo dormir, ele precisa de um remédio para dormir. Mas quando ele está calmo, eu preciso tratar com ele da causa da ansiedade. Por que andais ansiosos? Leve a Deus a sua ansiedade. Muito da nossa ansiedade é preocupação desmedida. É falta de confiança em Deus. Qual de nós, por preocupado ou ansioso que esteja, pode aumentar um côvado no curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos 50 centímetros. É a ideia. Qual de nós pode dar um passo a mais se Deus falar, acabou? A gente não tem como.
Então, remédio é ruim? Não, o remédio pode nos ajudar. Mas a gente precisa tratar do coração. Lembro-me quando, num período, a Patrícia teve uma crise de depressão, né? Ela teve várias crises de depressão e até que nós descobrimos algumas causas, né? Ela teve uma crise por questão fisiológica mesmo, problema na tireoide, e até nós descobrimos, né? Gastamos um absurdo no comprimido de R$ 10 por mês, né? Mas até descobrir aquilo ali, aquilo causava um problema seríssimo. E depois nós descobrimos que ela é alérgica a um outro medicamento que é simples, acho que é o Plasil. Ela não pode tomar o Plasil, né? E quando ela estava grávida, ela tomava um toda manhã. Então, nós tomávamos o problema toda manhã que tinha aquele problema. Mas tem um dos momentos que ela teve uma crise, nós fomos a um médico, que também não é um médico evangélico, por assim dizer. E eu lembro que ele é um médico jovem, mas ele, muito educado, ele falou: Dona Patrícia, a senhora vai tomar esse medicamento aqui, mas lembre, Dona Patrícia, que esse medicamento é uma escora. A senhora sente que a vida da senhora é como uma casa que está caindo? Ela falou: é exatamente isso que eu sinto, doutor. Parece que está tudo desmoronando, parece que está tudo caindo. Eu falei: então, esse medicamento, dona Patrícia, é uma escora. Nós vamos pegar essa casa que está caindo, nós vamos colocar uma escora nela. Quando ela estiver escorada, dona Patrícia, a senhora vai lá e conserta a casa. Então o remédio não conserta. Ele te ajuda. É a graça de Deus que nos conduz a encontrar cada falha, cada rachadura, cada estrutura, para que a gente coloque em ordem. E não viva na dependência do químico, mas viva na dependência da graça do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrua-se, aconselhe-se mutuamente. Trate como espiritual aquilo que é espiritual. O problema é que a gente está tratando espiritual como se fosse algo físico. Não são poucas pessoas que estão medicando o corpo para problemas da alma. Não estou dizendo que todo tipo de depressão é espiritual, mas uma grande parte dela é. Tem muita gente que vai lá e trata. Você faz exame após exame, os exames dele estão exatamente perfeitos. O médico vira ele de cima e embaixo. Perfeito, perfeito. Tem nada. Mas ele está tratando um sentimento. E o médico precisa agir de acordo com aquilo que você diz. Nossa, doutor, estou sentindo uma palpitação. Ele dá um remédio para despalpitar. Nossa, eu estou sentindo como se assim, eu vou explodir. Ele falou: então vamos dar um remédio para você não explodir. Eu brinco que quando a Paty estava em crise, ela tomava 2 remédios que eu apelidei de liga e desliga. Porque ela tomava um à noite para dormir, então tinha que desligar. Só que de manhã tinha que tomar um para ligar, porque senão ela dormia o dia inteiro. Então, ela tomava um de manhã para funcionar e um de noite para desligar. Foi muito importante naquele período, até que ela conseguiu colocar a casa em ordem. E conseguiu lidar, inclusive, com as vicissitudes da vida. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente na sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, entendendo os momentos e até a graça de Deus em nos dar ferramentas medicamentosas para que a gente consiga colocar a alma em ordem. Terceira marca de uma igreja madura é que uma igreja madura é uma igreja grata, é uma igreja vibrante, é uma igreja que louva, é uma igreja que canta. É uma igreja que exalta o nome do Senhor. Versículo 16, parte final dele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja bem, irmãos, uma igreja madura é uma igreja que reconhece a graça de Deus e louva a Deus por isso. É uma igreja que exalta a Deus cantando louvores a Ele. O louvor a Deus é uma das marcas de uma igreja cristã. Mas não um louvor qualquer, um louvor fundamentado na palavra de Deus e não nos desejos e nas imaginações humanas. Eu falei pela manhã que eu já estou consolado nisso que eu vou dizer para os irmãos. Já estou consolado no meu coração, já estou em paz com Deus com isso, né? Mas é muito provável que ainda hoje, a maioria de vocês nem lembre daquilo que eu preguei. Já estou consolado e em paz. Vocês não vão lembrar dos pontos, das divisões, mas percebam que vão lembrar de muitas canções. Talvez você vai lembrar durante a sua semana de dizer: tu és por quem a minha alma esperou.
a fonte da vida que me encontrou. Ou então, talvez durante a semana você diga, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Ou os mais antigos vão lembrar de outras canções. Daí a importância de nós seguirmos a letra, aquilo que Paulo está dizendo aqui. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia de hinos e cânticos espirituais é cantando as Escrituras, cantando a Bíblia, cantando as verdades de Deus com gratidão no coração. Porque aí nós vamos guardando todo o conselho bíblico em nós. O louvor bíblico emana da gratidão que o Senhor põe no nosso coração. Ele não é um louvor que está centrado em nós, mas está centrado em Deus, naquilo que Deus faz, em quem Deus é. Está centrado nas virtudes eternas de um Deus eterno. E é isso que nos dá segurança no meio da adversidade. Eu me converti aos 12. Aos 15 eu me afastei. Dos 15 aos 18, que os 18 foi quando eu voltei, eu vivi aquela vidinha bem, como diria antigamente, mais para lá do que para cá. E algumas vezes, quando estava com alguns amigos fazendo o que não deveria fazer, e às vezes tinha que voltar para casa à noite, às vezes amedrontado, eu lembro que eu voltava cantando, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão. Porque a minha esperança é que o Senhor pilotasse a minha vida e me levasse de volta, e Ele o fez. Ele trouxe de volta. Era nas virtudes dele que eu confiava, mesmo estando afastado. Mesmo estando afastado. Eram coisas simples que eu havia aprendido na escola bíblica dominical. Mas aquilo estava guardado no coração. Daí a importância, irmãos, de a igreja ser viva, ativa, celebrante. Às vezes nós confundimos uma igreja fiel com uma igreja triste. Nós confundimos fidelidade nas Escrituras com algo taciturno, duro, frio. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele falava, às vezes as pessoas falam solenidade, nós temos que ter um culto solene. Eu falei, sim, temos que ter culto solene, mas não há nada mais solene do que um velório. Ele falou, é solene, mas tem um morto ali. Essa não é a nossa solenidade. A nossa solenidade é respeitosa, mas há um Cristo vivo ali. Há um Deus vivo e ativo ali, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos vivifica. O próprio salmista Davi nos afirma no seu Salmo 22, no versículo 25, que o nosso louvor vem de Deus no meio da congregação. Por isso celebramos, cantamos aquilo que Deus faz, cantamos aquilo que Deus é, e isso nos fortalece, e isso nos amadurece. Em vez de ficarmos cantando canções de gente mimada, nós cantamos canções de um Deus grande, eterno e poderoso, que fortalece a nossa alma. Paulo afirma que uma igreja madura é uma igreja que não canta meras futilidades, mas sim que canta a palavra de Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Sabendo que Deus, aquilo que Deus fez, sabendo quem Deus é. Um crente maduro é um crente que canta as Escrituras e sabe o que está cantando e para quem está cantando. Isso é muito importante, irmãos. Isso não pode sair da nossa mente. Ainda mais hoje, nos dias que está difícil de escolher música hoje. Eu até mandei para os meninos essa semana algo que eu achei interessante, se bem que é algo que para nós, pela graça de Deus, é estranho, não é comum no nosso meio. Mas, como eu gosto de música, eu sigo muitas coisas da área de música. E tem um rapaz que vai falando, olha, esses aqui são os compositores de tal música, tal música, tal música. E dentre elas, o rapaz falou assim, você sabe quem é o compositor desse grande sucesso gospel? Eu fiquei atento, falei, sucesso gospel? Quem é esse compositor? Aí ele cantou lá o sucesso, que para nós não é um sucesso, não é música do nosso conhecimento, é mais do meio pentecostal e neopentecostal. E aí eu fui ver, e de fato é um sucesso. A música está estourada aí fora, o povo canta demais essa música. O compositor é o mesmo compositor de várias músicas do sertanejo universitário. O cara não é crente, o cara não é nada. Ele compôs e a igreja está cantando. Daí a importância, inclusive, das letras passarem pelo pastor da igreja, para ver se tem uma boa teologia, para ver se elas conferem com as Escrituras ou se é mero sentimentalismo humano.
E tem muita música que é cantada para Deus, que se você não falar que é para Deus, você acha que está cantando para o namorado ou para a namorada. É cheio de sentimentalismos humanos, de reações humanistas, como se isso fosse cativar o coração de Deus. Não, irmãos. As Escrituras nós precisamos cantar. E somente as Escrituras. Isso amadurece o crente. Isso faz do crente um crente mais forte. Isso faz do crente um crente mais vibrante, até nas horas da morte. No momento da adversidade, ele está mais seguro. Por fim, irmãos, uma igreja madura é uma igreja que vive para a glória de Deus. Olha o que Paulo nos diz no versículo 17. Colossenses 3,17, se tiver com sua Bíblia aberta. Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, absolutamente tudo. O objetivo máximo da igreja é glorificar a Deus em todos os seus atos. Nós vamos para isso, irmãos. O objetivo dessa igreja não é ficar conhecida no bairro. O objetivo dessa igreja não é fazer obra social. O objetivo dessa igreja não é ter um prédio bonito ou ter uma boa estrutura. O objetivo dessa igreja não é impactar o mundo ou impactar a sociedade. O objetivo dessa igreja é glorificar a Deus. Não há um outro objetivo. Não há uma outra causa da igreja existir que não seja a glória do Senhor. Muitas vezes, quando nós particionamos a ideia do que a igreja deve fazer, nós acabamos destacando uma ação específica em detrimento de outras. Ah, não, o objetivo da igreja é louvar, e a igreja só canta, 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 canta. Eu gosto de cantar, irmãos, gosto muito de cantar. Mas eu já fui em igreja que eles cantaram tanto, 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 de você cansar. Sabe, se você cansa um pouco, vai lá beber água e volta, eles estão cantando ainda. Firme na canção. Por quê? Porque na ideia deles é cantar. Eles existem para cantar. Outras igrejas acham que é missões, e tudo é para missões. Tudo para missões. Parece que só tem gente que não é salvo do outro lado do mundo. Os daqui podem morrer tudo. Não precisa evangelizar os daqui. Só do outro lado do mundo. É tudo para o outro lado do mundo. Outra é só para doações, outra é só evangelismo, conversões. Irmãos, tudo que a igreja fizer é para a glória de Deus. Se você pintar uma parede é para a glória de Deus, instalar um ar-condicionado é para a glória de Deus, entregar um folheto é para a glória de Deus, cantar louvores é para a glória de Deus, pregar é para a glória de Deus, fazer um trabalho social é para a glória de Deus, absolutamente tudo o que fizer. É o que Paulo diz. Aquilo que for feito, seja em palavra, seja em ação, é para fazer por meio de Cristo Jesus, dando por meio de Cristo glórias a Deus. É a mesma coisa que Paulo afirmou lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que nós fazemos, nós comemos para a glória de Deus. Bebemos para a glória de Deus, dormimos, casamos, namoramos, viajamos, passeamos, compramos, vendemos, trabalhamos, estudamos, fazemos faculdade, tudo para a glória de Deus. Porque se nós não fizermos isso, a gente está pecando. Se nós fizermos uma faculdade, se nós ensinarmos os nossos jovens a fazer uma faculdade por eles mesmos, por mera profissão, nós estamos ensinando eles a pecar, fazer algo bom por um motivo ruim. Uma boa pergunta para a juventude é como você vai glorificar a Deus com o curso que você está fazendo. Porque às vezes eles são tão. Às vezes nós, até falha dos pais, viu? Às vezes nós, como pai, estamos preocupados. Quanto você vai ganhar, filho? Vai ser uma boa profissão, tal. A vida é mais do que dinheiro, gente. Eu acho que na altura da nossa vida a gente já aprendeu isso, né? A vida é mais do que isso. A gente precisa ensinar que tudo é para a glória de Deus. A glória de Deus é o alvo máximo da vida cristã. As Escrituras afirmam que ser cristão é manifestar a glória de Cristo. Até numa tradução mais literal e até muito simplista. Tá? A palavra cristão, numa tradução bem simplista, ela significa pequeno Cristo. Mas não é pequeno Cristo no sentido de uma cópia ou de que vamos andar aí fantasiados de Cristo. Não. A ideia é de que onde nós estamos, nós vamos manifestar a glória de Cristo.
Onde nós estamos, nós manifestamos a glória daquele que habita em nós, daquele que nos governa. Somos seguidores genuínos, que agem na sociedade em todas as áreas. E somente em submissão ao Espírito Santo, que nos revela a vontade de Deus nas Escrituras, é que nós conseguimos glorificar a Deus em tudo. De maneira que uma igreja madura não se dobra e nem se molda para agradar pessoas. Antes, vive e age para a glória de Deus. É uma igreja livre. É uma igreja que, para ela, o mais importante não é angariar o aplauso dos homens, mas é se preocupar com a fidelidade de Deus. Da mesma forma o crente, irmãos. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus, com o conceito que Deus tem de nós. Às vezes a gente faz muito mais coisa para agradar pessoas, e às vezes até peca, do que mantemos um coração fiel para agradar a Deus. Um crente maduro é um crente que não vive para agradar ao mundo, mas para glorificar a Deus em tudo aquilo que faz. Preocupar-se com a glória de Deus em tudo que faz. Então, Paulo propõe aqui algumas marcas de uma igreja que é maduro. Uma igreja madura é uma igreja que está firmada na palavra de Cristo. Habite a palavra de Cristo ricamente em você. Uma igreja madura é uma igreja que os crentes estão habilitados a se aconselharem mutuamente, através das Escrituras. A gente vai ouvir um ao outro e dar conselhos bíblicos. Olha, a Bíblia diz isso. Isso aqui que eu fiz, isso aí que você fez é pecado. As Escrituras dizem isso, olha. Mas olha sempre com misericórdia, mas a gente precisa falar, é pecado, mas olha só. As Escrituras dizem, olha, esse aqui é o caminho correto. Vamos fazer caminhos retos para os pés. Não é isso que a Bíblia diz? Deixa o pecador o seu mau caminho, converta-se ao Senhor. Faça caminhos retos para os pés. O Senhor é rico em perdoar. Então é uma igreja que aconselha biblicamente, uma igreja madura, é uma igreja grata a Deus, é uma igreja vibrante, é uma igreja que louva ao Senhor, que celebra a Deus. E uma igreja madura é uma igreja que vive para a glória de Deus. Tudo que fizer para glorificar ao nome do Senhor. A maturidade não é um estágio aleatório da vida. A maturidade é consequência de uma vida de dedicação, de uma vida de esmero, de uma vida de observância, de uma vida de submissão à palavra de Deus. E nós somos chamados a essa maturidade, vivendo em tudo para a glória de Deus. Na nossa devoção, nas nossas escolhas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, namoro, casamento, família, escola, tudo. Para que Cristo seja visto em nós, todos os dias, a todo momento. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você.